Tudo começa com um decreto de morte. No Egito, os meninos hebreus deveriam ser lançados ao Nilo. Mas o rio que parecia destinado a apagar uma geração se tornou o caminho pelo qual Deus preservou um libertador. Em meio ao medo, uma mãe escondeu seu filho. Depois, colocou aquele bebê num cesto e entregou o impossível nas águas. A criança foi encontrada pela filha de Faraó. O choro do menino tocou o coração da princesa e, sem perceber, o império abriu espaço para a própria derrota. A mãe de Moisés foi chamada para amamentá-lo e, por um tempo, o Egito financiou a sobrevivência daquele que um dia o enfrentaria. Até o nome do menino carregava mistério. Moisés parecia falar a língua do Egito, mas também soava como uma lembrança eterna, aquele que foi tirado das águas. Ele cresceu no palácio. Viu poder, riqueza, disciplina e grandeza. Mas, em algum ponto, descobriu que seu verdadeiro povo gemia do lado de fora daqueles muros. Duas identidades conviviam nele. Uma fora moldada pela casa de Faraó, a outra, pelo sofrimento dos hebreus. E essa tensão não desapareceu. Ela amadureceu. Um dia, Moisés viu um egípcio ferindo um hebreu. A indignação explodiu. Ele reagiu, matou o agressor e tentou esconder o ato. Mas nada permanece oculto por muito tempo quando o coração já está dividido. O crime foi descoberto, e o príncipe do palácio precisou fugir como forasteiro. Assim, o homem que fora criado para o poder passou a conhecer o deserto. O libertador entrou em silêncio na escola da solidão. Em Midian, os anos passaram devagar. Moisés tornou-se pastor, esposo, pai. O deserto despojou de títulos. O vento o ensinou a ouvir. O silêncio o ensinou a esperar. E foi ali, longe de tronos e multidões, que Deus o encontrou. Não no palácio, não no auge, mas no anonimato. Havia um arbusto em chamas. O fogo ardia sem consumir. E naquele mistério, Moisés ouviu seu nome. O chamado veio com santidade e proximidade. Tire as sandálias, porque este lugar é santo. O Deus de seus pais havia visto a aflição do seu povo. Havia ouvido o clamor. Havia descido para libertar. E então veio o centro de tudo. Eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Não era apenas um nome. Era uma promessa de presença. Moisés hesitou. Sentiu o peso da própria fraqueza. Disse que não sabia falar. Disse que não era suficiente. E, de certo modo, ele estava certo. Não era mesmo. Mas Deus não o chamou por sua autoconfiança. Chamou pela sua disponibilidade. Arão seria seu porta-voz. O cajado seria sinal. E a missão, finalmente, começaria. Quando Moisés voltou ao Egito, já tinha 80 anos. A Arão, 83. Aos olhos humanos, a coragem chegou tarde. Aos olhos de Deus, chegou na hora exata. Diante de Faraó, Moisés não se apresentou como herói invencível. Apresentou-se como mensageiro de uma autoridade maior. Deixe meu povo ir. A frase era simples. A batalha, não. Faraó endureceu o coração. Então vieram as pragas. A água tornou-se sangue. O país foi invadido por rãs, piolhos, moscas, doenças, saraiva, trevas e ruína. Cada golpe desfazia, pouco a pouco, as ilusões do Egito. Seus deuses pareciam silenciosos. Sua ordem, frágil. Sua segurança, quebrada. O que começara como incômodo tornou-se crise. O que era crise tornou-se luto. E então veio a Páscoa. Aquela noite mudou tudo. O povo reuniu-se às pressas, com comida de viagem e medo no peito. O sangue nos umbrais marcou a diferença entre juízo e misericórdia. Não era apenas fuga, era nascimento. Israel saiu do cativeiro como povo. A escravidão terminou antes do amanhecer. Mas Faraó ainda tentou recuperar o controle. E o povo se viu diante de um limite impossível. De um lado, o mar. Do outro, o exército. Atrás,
a morte. Em frente, água sem caminho. Foi nesse lugar de terror que Deus mostrou novamente quem é. O vento soprou, as águas se abriram, e Israel atravessou em terra seca. O mesmo abismo que ameaçava engolir o povo se tornou estrada. Quando os egípcios avançaram, as águas voltaram. E o império, que parecia eterno, foi derrotado no fundo do mar. No deserto, a vitória não eliminou as provas. Apenas inaugurou outra etapa. O povo precisava aprender a viver livre. No Sinai, Deus desceu sobre o monte com fogo, nuvem e tremor. Ali, Israel não recebeu apenas livramento. Recebeu direção. Os 10 mandamentos revelaram que liberdade sem aliança vira caos. O Deus que resgatou também ensinou como andar com ele. O pacto no Sinai mostrou algo profundo. Aquele povo não era apenas retirado da escravidão. Era separado para pertencer ao Senhor. Havia memória, havia compromisso, havia responsabilidade. Não bastava sair do Egito. Era preciso deixar o Egito para trás. Mas o coração humano é inquieto. Enquanto Moisés permanecia no monte, o povo desceu ao medo. Fundiu ouro. Moldou um bezerro. Tentou tocar o sagrado com as mãos erradas. Foi uma queda dolorosa. E, no auge da tragédia, Moisés mostrou que liderança verdadeira também intercede. Ele quebrou as tábuas, confrontou o pecado e depois voltou a se colocar entre o juízo e o povo. Sua oração foi extrema. Se não perdoares, apaga-me do teu livro. Ali, Moisés deixou de ser apenas líder. Tornou-se mediador. Os anos seguintes foram pesados. Havia reclamações, saudade do Egito, fome, sede, rebelião e cansaço. O deserto expõe tudo, e ao mesmo tempo, ele forma tudo. Deus enviou maná, fez sair água da rocha, sustentou com paciência uma geração que ainda pensava como escrava. Moisés também sofreu. Às vezes se irou. Às vezes se entristeceu. Às vezes pareceu chegar ao limite. Mas continuou. Humilde, firme, ferido, obediente. 40 anos passaram. Uma geração inteira caiu no caminho. A promessa ainda estava adiante, mas a travessia exigia perseverança. Moisés continuou guiando o povo, ensinando, corrigindo, lembrando, advertindo. Ele sabia que não conduzia apenas pessoas pelo deserto. Conduzia uma história. Conduzia uma aliança. Conduzia um futuro. Então chegou o fim da caminhada de Moisés. Do alto do Monte Nebo, ele contemplou a terra prometida. Estava perto. Tão perto. Mas não entrou. Essa é a parte mais dolorosa da sua história. Ele completou a missão, mas não recebeu o último passo. Mesmo assim, não terminou derrotado. Terminou fiel. A Escritura diz que ele morreu aos 120 anos, com a força intacta e a visão viva, como quem entrega o bastão e confia na promessa. Moisés não foi lembrado porque venceu tudo sozinho. Foi lembrado porque obedeceu, mesmo sem ver tudo. Foi moldado no medo, no exílio, no fogo, no monte e no deserto. E, no fim, mostrou que a maior liderança nem sempre termina com conquista visível. Às vezes, termina com legado. A história de Moisés é a história de um Deus que chama os frágeis, sustenta os cansados e abre caminho onde não existe estrada. E ainda hoje, ela nos lembra que a libertação começa em meio às águas, cresce no deserto e se cumpre na fidelidade. Deixe seu like e inscreva-se no canal.